E aí, tudo bem, pessoal? Eu sou o Renato, canal Ideias e Fatos. Tenho mais um candidato aqui hoje, tá? Para falar com gente na série de entrevistas aí, né? De entrevistas com os candidatos de direito conservador. Eu tenho que mexer nesse tamanho de nome, tá muito grande, né? Mas vamos lá. Primeiro, por favor, pode se apresentar, dizer seu número e tudo mais, que a gente quer te conhecer. Boa tarde, Renato. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, participando do teu canal. Bom, meu nome é Rômulo Lacerda, eu sou candidato a vereador pelo município de Vila Velha. O meu número é 17777. Faço parte do PSL, que foi o partido que elegeu o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro em 2018. E a gente tem feito um trabalho aí de apoio ao presidente. Inclusive, eu sou um dos fundadores, junto com mais 5 amigos, do Movimento Ação Brasil, que é um movimento que é um dos mais atuantes que tem aqui no estado da direita. Participamos de todas as manifestações na Terceira Ponte, carreatas, manifestações, às vezes cobrando de governador, prefeito, carreatas até fora aqui da Grande Vitória. Então a gente está assim, bastante imbuído realmente em trabalhar a favor das pautas da direita aqui em Vitória. Sou casado, tenho 55 anos, tenho uma filha de 28 anos, que é mestre em Direito, e moro em Vila Velha já há mais de 30 anos. Olha, legal. Então, por que você decidiu assim entrar na política, né? O que te motivou você falar, vou entrar na política? Bom, Renato, o que aconteceu foi o seguinte, nós íamos trabalhando já na parte de militância, né? Desde quando surgiu o nome Jair Bolsonaro, nós compramos, né, as pautas dele, nós realmente confiamos naquilo que ele vinha, né, trazendo para nós. E o que a gente estava vendo? Uma lição que nós tivemos muito grande foi em 2018. Muita gente usando o nome do presidente foi eleito e depois fez um Adélio Bispo ao inverso, né? Acabou dando a facada por trás. Para mim é pior que tem. Então, o que aconteceu? A gente estava sempre ali ouvindo, vendo, e uma frase que nos tocou bastante foi a frase do Olavo de Carvalho, né? Que nós precisávamos ocupar espaço. Principalmente na mídia, na imprensa e na política. E dessas três áreas, a única que a gente pode realmente ocupar espaço hoje é na política. E até mesmo para a gente desmistificar o termo político, porque ficou pejorativo hoje, né? Porque de tanto tempo que nós deixamos, né, os que gostam de política governar, hoje nós estamos sendo obrigados praticamente a entrar para consertar o que está aí. Eu nunca fui político, na minha família nós somos em 10 irmãos, é uma família muito grande, muito tradicional aqui na Grande Vitória, no interior do estado também, nunca tivemos político, e eu não esperava, né, estar hoje aqui concorrendo a uma vaga de político, mas a gente entende como sendo uma missão, então a gente vai brigar por isso aí, para tirar essa velha política, o toma lá da cá, né, principalmente da Câmara de Vereadores de Vila Velha. E aquela pergunta, né? Como que para você está sendo esse custo pessoal, né, nessa missão que você abraçou? Renato, é muito desgastante, tá? Quando eu decidi entrar, eu já sabia que ia ser desgastante. A gente usa um exemplo, né? Eu gosto sempre de usar exemplos. Você vê o nosso presidente, então, 2 anos, né, que ele foi eleito e envelheceu 10 anos, né, nesses 2 anos. E para nós é muito desgastante. Você tem que lidar com situações assim você tem que ter muito tato, muito cuidado, nunca fugindo daquilo que você realmente plantou, que é o seu caráter. Isso aí a gente não abre mão dos seus princípios. E tem às vezes algumas pessoas não conseguem entender isso. Mas a gente, né, como nós temos nossos princípios que são inegociáveis, principalmente para quem é conservador, então às vezes você tem que sentar com a pessoa, conversar, explicar para ela qual é a sua posição. Então isso aí traz um gasto muito grande. A saúde você acaba perdendo, contato com os familiares, né? Sim. Sai cedo de casa, volta tarde, às vezes não tem nem como, né? Você sai cedo, a esposa está dormindo, você chega em casa, a esposa está dormindo, os filhos estão dormindo. É um preço muito alto, tá? Entendi. Mas como eu te disse no início, é uma missão. E a missão a gente tem que saber que ela tem um preço. Chega um pouquinho mais perto aqui. Vamos lá. Mais pertinho aqui. Agora responde pra gente aqui. Você sabe quanto está custando, quanto tá ganhando hoje um cara no teu cargo que você está ganhando de vereador? Você acha que vale a pena o salário, por exemplo? Mas chega mais perto mesmo. Renato, olha ficar mais só. enquadrado aqui. Olha só.
a respeito de salário, isso para mim é o de menos. Sim. Sabe por quê? A gente tem um ideal. E hoje eu poderia tocar minha vida, porque eu nunca trabalhei no setor público, nunca fui político, sempre trabalhei no setor privado. Trabalhei 32 anos na indústria farmacêutica, sempre fui bem remunerado, graças a Deus, tive todos os benefícios que a indústria farmacêutica dá, todo o treinamento, então isso aí agregou muito para mim. Eu poderia muito bem me aposentar agora e curtir minha vida, mas eu tenho uma filha, eu pretendo ter netos. Quando eu vejo crianças na rua, na igreja que eu frequento, eu falei, não, eu não posso ficar omisso. Eu tenho que realmente brigar pela próxima geração. Se você pensa, vamos analisar aqui, quais são os povos hoje que brigam pelas próximas gerações? O israelense. Você não, por exemplo, quando os judeus chegou aqui na América, ou chegou, aonde eles chegaram, eles não pensaram em ficar ricos. Eles pensaram em quê? Trabalhar para a próxima geração. Essa próxima geração iria trabalhar para outra, para sempre perpetuar. Então eu quero um futuro desse preço que eu estou pagando agora, até mesmo em termos financeiros, eu quero que a minha filha, os meus netos e as crianças que estão vindo hoje, elas possam ter os benefícios que a gente vai estar investindo hoje. Então, e continuando então, a questão do dinheiro público. Como você vê, como você entende, né, a questão do dinheiro público, o uso do dinheiro público, como é a tua visão do dinheiro público? Bom, o próprio nome já diz, né? O dinheiro é público, ele pertence ao povo, porque ele sai do povo, através de impostos, através de outras fontes. Então ele tem que ser obrigatório, 100% desse dinheiro, ele tem que voltar em benefício para o povo. A sociedade, ela trabalha como se fosse uma colmeia, né? Ela produz para alimentar a ela mesma. Uhum. E o Estado, ele tem que ser o menos perceptível possível. Quanto menor o Estado aparecer numa sociedade, melhor a sociedade vive. Então, quando o Estado ele arrecada aquele dinheiro e devolve para a sociedade de forma justa, igualitária, né, beneficiando a todas as classes, não apenas algumas classes, esse dinheiro realmente ele é bem utilizado. Então, hoje nós temos aqui no Brasil, vou usar como Vila Velha como exemplo, o dinheiro sendo arrecadado, mas não sendo devolvido para a população. Então, o dinheiro é público e isso é sagrado. Muito bom. Agora, isso é uma outra questão também. Políticas públicas e gasto público. Na sua visão, qual a melhor forma, qual o melhor tipo de política pública assim, empregada e essa relação entre os dois lados? Como trabalhar, já que existem os limites de gasto, aquela coisa toda relativa à administração, né? Exatamente. Eu até mudaria um pouquinho, né? Sim. Ao invés de gasto público, seria investimento público. Sim. Né? A política, lógico que a máquina, ela precisa ter também a parte financeira para ela poder se movimentar. Então, ela tem que ter o máximo que ela puder diminuir para que ela possa ser eficiente, melhor. Então, quanto menor a máquina e mais eficaz ela for, melhor. O investimento público tem que ser em 3 áreas primordiais: segurança, educação e saúde. Agora, nesse ponto especificamente, a gente toma nesse assunto depois, possivelmente nos próximos perguntas, okay. Mas é basicamente em cima da assistência social. É isso que a pergunta é nesse foco, entendeu? Assistência social versus investimento público, como você colocou, né? Qual o melhor tipo de programa social ou de assistência social que você pode dar ou pensar num momento como esse? Acho que fica mais fácil. Eu devo ter feito na pergunta. A assistência social, ela tem que ser um benefício para aquelas pessoas que realmente precisam. Sim. Né? Vamos usar aqui fazer algumas comparações. Hoje, a sociedade, devido a todos esses anos de esquerda, criou-se o assistencialismo. Né? Nós precisamos do Estado para viver. Não, nós precisamos do nosso trabalho para viver. E o trabalho ele dignifica um homem. Então nós temos que dar condições ao homem para trabalhar e viver dos recursos deles. Lógico que você tem uma parcela da sociedade que tem realmente as suas limitações. Né? Então a gente precisa usar esses recursos para investir nessas pessoas que não têm condições realmente de ter uma vida digna. Né? A gente vê
uma faixa de extrema pobreza, que a culpa nem é da população, mas o próprio sistema acaba levando para aquilo ali. Então, para essa classe, eu acho que o dinheiro ele tem que ser investido sim, né? A gente poderia até usar um sistema um exemplo, né? Talvez esteja numa outra pauta, cota. Acho que a cota social ela deve existir, né? Para alguém que realmente necessite. Agora, por causa de outra causa, cor, gênero, qualquer, né? Isso aí, não. Acho que nós somos iguais perante a lei. Então, basicamente, né, a gente está falando que o melhor sistema de assistência social seria o emprego. E para aqueles que têm mais dificuldade, né, algum tipo de assistência para mantenimento, né, básico. E só se você me permitir, sim, essa assistência ela tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Isso é interessante. Entendeu? Entendi. Porque se você só ficar colocando, o que a esquerda fez? Encheu. Ela criou um curral eleitoral e chegava nas eleições e falava, se você votar no adversário, nós vamos tirar essa assistência. O pessoal ficava com medo e acabava votando. Em massa. A pessoa não entra, você dá capacitação a ela sai e começa a ganhar pelos esforços próprios. Até lá a gente tem que ter uma economia girando, né? Exatamente. Emprego para todo mundo. E nós temos aí o posto Piranga, Paulo Guedes, que é fera nisso, né? A gente está sabendo. Agora lá, pessoal, agora esse assunto eu acho que você vai gostar. O IDEB nosso está na faixa aí do 5 ponto pouco, alguma coisa. Nós somos 60º e tanto no ranking aqui do estado. Depende, isso varia de ano para ano, né? Mas em suma, nosso IDEB está nessa faixa aí. Né? E mundialmente nossos índices são muito piores. O que eu vejo acontecer? Tem muitos políticos batendo palmo porque nosso IDEB aqui no estado é melhor do que de outros estados. Que o seu município talvez seja tão melhor quanto outros municípios, mas o fato é, o IDEB está na faixa dos 5. Para que vocês em casa saibam, o IDEB é 10, tá? Tem que ser 10. Imagina que você faz aquela prova e você tira 5. E você chega feliz da vida em casa. Uau, papai, tirei 5. Pá, mas não passou de 1 não. Porque 7, 8 eu acho que você considera. Agora 5 é baixo, né? Então a primeira coisa é isso. O que você acha desses caras quando eles fazem esse tipo de festa? E mais ainda, o que você imagina que seria que a gente poderia fazer para fugir disso? Você já começou a comentar sobre isso. Achei interessante. Se quiser complementar. É lamentável que a gente chegue a um fator mínimo, 5, né? E faça festa para isso. Aí eu acho que está o grande problema. Se vai até 10, por que não buscar, né, esse número? Tem um grande culpado, né? Posso citar o nome? Fala aí. Paulo Freire. Esse aí é o segundo que eu ia perguntar. Isso aí, rapaz. Isso aí é o patrono da educação no Brasil, sim, né? Nós estamos falando de um cidadão que foi sustentado pela mãe, pela esposa. Filhos se suicidaram. Então, em termos de ensinamento mesmo, de exemplo para a nossa juventude, já começa mal por aí, né? No berço que é a família. E aquele negócio, né? Tem uma frase dele que fala o seguinte: não existe certo nem o errado, né? Existe, né, esqueci o que ele fala, existe o que... A sua verdade. Não, existe sim o certo e o errado. Sim. Né? Principalmente nas escolas. Você vai fazer uma prova de matemática. Meu amigo, como que eu posso falar que 2 mais 2 é igual a 5? E falar que é uma verdade. E é que é uma verdade. E é o que está sendo pregado hoje. Você pega a nossa juventude hoje, Renato, é lamentável. Você vai conversar sobre qualquer assunto hoje, você fica constrangido, porque eles não sabem. E isso vem de quê? De décadas e décadas da esquerda fazendo esse tipo de trabalho. E o que aconteceu nesse período que nós conseguimos identificar? Falta de investimento. Dinheiro foi jogado ali, mas foi mal usado. Vou usar um exemplo aqui com você. Hoje o MEC, vamos botar que ele gaste aí, vamos botar hipoteticamente, 1 bilhão por ano no ensino. Lógico que é bem maior do que isso. Entre 70% e 80% disso vai para o ensino superior. O interessante é que há uma coincidência nisso, né? Ele investiu 80% no curso superior logo quando ele diminuiu a faixa etária para votar, ou seja, passou para 16 anos. Então eles começam a fazer a cabeça do jovem a partir dessa faixa e começam a investir muito ali. Porém, na base, creche, ensino básico, ensino médio, fica o restante desse bolo vai só para esse pessoal. Só para você ter uma noção,
Os professores do ensino básico, hoje eles recebem em média R$ 3.000 por mês para trabalhar 5 dias por semana, 8 horas por dia. Um professor universitário hoje, para dar 8 horas por semana, entre 25 e 30 mil reais. Aí eu te pergunto, esse dinheiro está sendo gasto ou está sendo investido? Né? Então nós precisamos o quê? Inverter essa pirâmide, pegar, capacitar, dar incentivos para os professores, os profissionais da base, para que o filho de um porteiro, um filho de um gari, ele tenha no ensino público o mesmo nível de ensino que um filho de um médico numa escola privada. Se a gente conseguir o dinheiro, pegar esse dinheiro que já é investido, investir lá, se a gente conseguir investir esse dinheiro nessa faixa etária, quando eles chegarem na fase do Enem, ou de um vestibular, ou de um concurso, eles vão chegar em igualdade de condições. Aí você não precisa usar cota. Aí a cota só vai entrar no caso social, para aquele que realmente não tiver condições de pagar. Entendeu? Agora, pulando a parte da educação, né, a gente já está mais que resolvido, né, identificado um dos grandes culpados, tá? Geração de emprego, cara. O que a gente pode pensar em termos de município para tentar melhorar e gerar emprego? Porque a gente falou lá em cima, você falou, o emprego dificultou, né? A gente tem que ter método, né? Vila Velha, nós temos uma característica bastante interessante. Vila Velha é conhecido como uma cidade dormitório. A gente está vendo ali na ponte aqui, ó, vocês podem ver que de manhã, entre 6h30 até 9 horas da manhã, ela está cheia de Vila Velha para Vitória. E a partir de 4h30 até as 7 da tarde, o mesmo pessoal que está indo de manhã está voltando. Ou seja, Vila Velha hoje é uma cidade dormitório. Então, as pessoas trabalham na Serra, trabalham em Cariacica, trabalham em outros municípios, gastam nesses locais, mas vão dormir em Vila Velha. Por que isso? As gestões anteriores, eles sempre, a bandeira deles foi o seguinte: vamos trazer grandes empresas aqui para Vila Velha. Só que a gente se esbarra em duas situações. Você trazer uma grande empresa não é fácil. É muito burocrático, é muito difícil. E uma grande empresa, se você pegar, por exemplo, uma indústria, hoje, 80% ou 90% dela é automatizada. Então, a parte humana, ela vai usar muito pouco. Agora, se você trouxer, através de imposto justo, eu não falo como é que se fala? Benefício. Não, nós vamos trazer uma empresa para cá, nós vamos dar um benefício. Não, benefício é coisa da esquerda. Nós vamos trazer um imposto justo para quem já está no município e para quem está vindo. Eles vão ter as mesmas condições. Então, você tendo essa condição de trazer pequena e média empresa, você vai segurar o morador de Vila Velha ali, você vai gerar emprego. A pequena empresa hoje, você dando condições a ela também de desburocratizar, que é fundamental, você vai fazer com que essa pequena empresa ela gere empregos e daqui a algum tempo ela vai ser uma média empresa. E a média empresa que você conseguir trazer também, e trabalhando da mesma forma, no futuro, um pouquinho mais longo, ela vai ser uma grande empresa. Então nós precisamos de Vila Velha trazer essas pequenas empresas para Vila Velha, para que a gente resolva esse problema. Principalmente agora, com esses casos da pandemia, você vai no Polo da Glória, faz 50%, 60%, 70% das lojas lá aluga-se, vende-se. Então isso aí é de doer o coração. Não é só lá não. Não, eu estou usando como exemplo, sim, porque lá é um polo, mas você roda ali na Champanhar, você roda nos municípios, nos bairros ali, na região 5, Terra Vermelha, você vê lá muitas lojas fechadas. Pais de família, que estão fechando suas lojas e, consequentemente, seus funcionários estão sendo demitidos. Sim. Então isso aí é um problema muito sério. E isso está se refletindo numa coisa que eu tenho observado: sinais de trânsito. Quanta gente morando na rua e pedindo dinheiro em sinal de trânsito. Entendeu? Gente que você nunca tinha visto. Hoje, dificilmente você para o seu carro num sinal de trânsito se você não vê alguém pedindo dinheiro. Essa pessoa ela precisa de quê? Trabalho e viver do trabalho dela. Isso aí, meu amigo, a pessoa vai chegar em casa, vai botar a cabeça no travesseiro, vai descansar. Não, eu estou vivendo o meu trabalho, não preciso do Estado para me fazer nada. Maravilha. A pessoa não tem que depender, é o esforço dela, dignifica, né? Exatamente. O trabalho dignifica um homem. Isso aí uma coisa agora interessante, agora partindo para o mandato, partindo diretamente para uma função que o vereador tem. O vereador ele tem, entre outras coisas, eu falei isso num vídeo no meu canal, outro dia também,
entre outras coisas, ele pode extinguir, acrescentar, reduzir e aumentar imposto. Ele pode trabalhar com leis e até com fiscalização, que acho que a fiscalização é uma parte importante, para tentar fazer com que a organização pública funcione. Né? A questão de desburocratização, ele pode cobrar, inclusive nas leis municipais, para que haja desburocratização. Como é que você pensa? Você tem alguma ideia, alguma coisa para se fazer nesse sentido? Como é que você pensa? Você tocou no assunto do tributo justo, né? Alguma coisa nesse sentido que você chegou a pensar? Que isso é diretamente ligado ao mandato do vereador. Que eu vejo, sinceramente, botei isso propositadamente, que eu vejo muito pouco vereador fazendo isso. Geralmente eles são cooptados pelo prefeito, através de cargos, aí vai, e geralmente nunca trabalha nesse sentido. É quase padrão isso, né? Infelizmente. Bom, deixa eu até fazer uma observação. Uma coisa interessante, como você vê como nós estamos evoluindo, né? Nas eleições passadas, o cargo de vereador, ele não era valorizado. A pessoa ia votar, ela sabia que ela ia votar para prefeito, mas chegava lá na hora, ou ela, vou votar no meu amigo da minha rua, ou o rapaz da minha igreja, mas as pessoas não sabem qual é a importância do vereador. E o vereador, ele é a porta de entrada da população para a política. Por exemplo, se o Rômulo Lacerda foi eleito, por exemplo, se hoje eu tenho um discurso, mas depois de eleito eu mudar o meu discurso, qualquer pessoa que me conheça vai poder pegar seu carro e ir lá na Câmara de Vereadores, bater na minha porta e falar: Rômulo, você foi eleito em cima dessas pautas aqui, você mudou. Aí eu te pergunto, deputado, senador, isso aí você não tem, né, acesso a isso. Em relação à sua pergunta mais direta, Renato, o que a gente entende é o seguinte: nós criamos e bloqueamos leis. Né? Uma das nossas bandeiras vai ser o seguinte: para cada lei que nós formos aprovar, nós vamos extinguir duas que são absurdas. Ou seja, geralmente são leis para quê? Para dificultar a vida do empreendedor, que é o gerador de empregos. Então a gente vai trabalhar com isso. Essa lei aqui, ela traz benefícios para a população, traz benefícios para gerar emprego, ou para qualquer outro benefício para a sociedade, para o morador de Vila Velha, tá. Só que a gente vai atrás de uma outra lei, uma ou duas leis que são leis absurdas, que nós vamos tirar aquela lei para colocar essa. Porque a gente precisa entender que tudo que a gente conseguir arrecadar justamente do povo, ele tem que ter a aprovação do povo, porque ele vai saber que aquele dinheiro vai retornar para ele em benefício. Entendeu? Então, o vereador, a função dele, uma das funções dele é essa, além de fiscalizar o executivo, né? E hoje a gente vê o executivo municipal e estadual aí fazendo compras, principalmente agora na época da pandemia, que pode comprar sem licitação, né? Fazendo coisas absurdas. É o Covidão, né? É o Covidão. E um dia eu espero que a Polícia Federal bata aqui e faça um belíssimo trabalho. O Uber negro passa. Uber Black, né? Uber Black, né? E leva essas pessoas para onde deveriam estar, né? Exatamente. Então tá certo. Agora, jogo rápido, isso aqui é uma perguntinha básica, né? Tá no meu canal também. O que você entende como diferença entre socialismo e comunismo? Bom, socialismo é quando você... Tudo que controla a sociedade é o Estado, né? É o que a gente costuma chamar de Deus-Estado, com D minúsculo, né? Deixar bem claro, com D minúsculo. O que o Deus-Estado manda, eu vou fazer, não vou questionar, então ele mandou, está feito. Então isso aí eles chamam de democracia, né? Só que a democracia ela tem que sair de baixo para cima, não de cima para baixo. Sim. E o socialismo ele faz o contrário, ele faz de cima para baixo. Então isso chama-se ditadura. E o comunismo, ele é a ausência total do Estado. Você tem pessoas, né, que têm mentes ali, né, nefastas, que acabam criando uma ideologia, e essa ideologia, através de fatos, algumas narrativas que eles começam a criar dentro da sociedade, a gente pode usar agora um exemplo, que é a pandemia, né, que veio de um país comunista, do PCC, que é o Partido Comunista Chinês, ou seja, criou uma necessidade no mundo inteiro, quebrou a economia dos países inteiros, enquanto o país da origem dessa causa toda está lá hoje com o PIB lá em cima. Né? Então isso aí é o quê? É uma potência que não tem um governo, né,
complexo, mas ele está conseguindo, através daquela ideologia ali, colocar todo mundo de joelhos a ele. Eu até usei uma frase seguinte, é como se fosse assim: o lobo gritou, olha o lobo. Os cordeirinhos saíram correndo para o penhasco e gritaram. Ainda bem que ele gritou que é para o nosso bem. Então, no caso do penhasco. Exatamente. Tá certo. Olha só, só porque eu perdi aqui também. Questão de corrupção, muito interessante. Você acha que é político corrupto? O que tem que se fazer com político corrupto? Aumentar pena, diminuir pena, as penas estão ok. Comparando, por exemplo, um bandido que comete um crime de corrupção com um que rouba o celular, o que você acha? Você acha que deve ter tratamento diferente entre eles? Deve ser igual? Bom, Renato, são duas situações que a gente tem que saber separar. Por exemplo, um ladrão de celular, ele precisa pagar por aquele crime. Ele cometeu um crime, ele se apoderou de um bem que não era dele. Então ele tem que ser retirado da sociedade, tem que ser dada a ele uma pena que seja mínima, mas que ele entenda que ele cometeu uma infração, para que ele não venha mais a cometer aquilo ali, nem outro tipo de infração. Já o corrupto, não. O corrupto ele tem que levar a pena máxima, porque as consequências da corrupção são o que a gente está vendo no país hoje. Falta de leitos em hospitais, falta de infraestrutura, falta de apoio para a população mais carente. Nós usamos aqui o exemplo aqui do Espírito Santo, aqui em Vila Velha, os bairros de periferia não tem saneamento básico, não tem segurança, a gente nem se fala. Então são coisas que são advindas da corrupção. Sim. Então são consequências muito graves. Então, para mim, o corrupto é pena máxima, não tem nem o que discutir. Então, beleza, o compilado é esse aí. Então, pena, todo mundo tem que pagar pelo que fez. Com certeza. Dependendo da pena, lógico. A pena maior para quem comete mais, quem mata mais, no caso, o corrupto mata mais, né? Com certeza. O outro menos. Agora, vamos lá. Um tema que pegou todo mundo aí, essa doença chinesa aí, né? O Covid, que chegou. Qual a sua avaliação da legislatura passada, estadual, municipal, entendeu? Com relação ao tratamento desse problema que a gente passou. Como você acha que eles se comportaram? Eles se comportaram bem? Deixaram de fazer o quê? O que você pode dar na sua opinião, como é que foi? Rapaz, se eu fosse dar nota de 0 a 10... Boa, nota de 0 a 10. Vou botar aqui para o governo estadual e as prefeituras da Grande Vitória. Eu daria -1. -1. Pelo seguinte, primeiro, politizaram a pandemia. Quando surgiu o problema, que foi anunciado, que foi no início do ano, todos nós ficamos assustados, ninguém sabia o que era. Eu acho o seguinte, foi correto no início, nós vamos fechar para ver o que a gente vai fazer, né? Mas depois que nós começamos a entender qual era o risco de você fechar a economia, você viu que o vírus ele tem uma transmissibilidade alta, mas uma letalidade muito baixa, é de 0,001% da população. Então, não justificava esse lockdown que foi feito. Tanto é que esse dia eu fiz uma live com o Dr. Alessandro Loyola, que é um gênio, professor, ele é médico, é até formado aqui em Vitória, mas mora em São Paulo. Ele estava comentando com a gente o seguinte: nunca na história da humanidade houve lockdown. Nunca. Nas piores pandemias. Nenhuma delas teve lockdown. Então, hoje fala-se muito, nós estamos fazendo isso em nome da ciência. Qual ciência? A ciência era feita através de experimentação. O lockdown nunca foi experimentado. Então nós vamos trancar todo mundo dentro de casa, nós vamos impedir o cidadão de trabalhar, principalmente aquele que depende do trabalho dele para viver, né? E vem cá, como é que a gente vai fazer com essa pessoa? Não tem jeito. Então foi totalmente errado, tudo que fizeram foi errado. Por que não usar o tratamento precoce? Por que o nosso estado foi um dos últimos estados a liberar o uso da hidroxicloroquina? E parece que foi por pressão, né? Por pressão. Agora, com relação à Vila Velha, eu perguntei da legislatura também. Algum vereador da cidade de Vila Velha se manifestou a favor ou contra, ou pelo menos assim, tentou ponderar isso com o prefeito? Nenhum. São 17 vereadores em Vila Velha. Todos calados? Todos os 17 calados. Então você pode dizer, assim, estou chutando, né? Então você pode dizer que a maioria, todos eles, pelo visto, foram a favor do lockdown. Foram. Se eu estou lá dentro, se eu tenho uma cadeira, né, se eu fui eleito pela população e eu estou vendo que aquilo ali está errado,
eu tenho que representar aquele que me elegeu. Tem. Eu não tenho que ficar na mão do prefeito, na mão do governador. Eu tenho que ter coragem de botar a cara para fora e falar, não, isso aqui está errado. E para a mídia não vai aceitar porque a mídia, né, infelizmente, a extrema imprensa, né, como a gente conhece, eles já estão viciados. Mas a gente tinha que ter pelo menos 1 ou 2 vereadores ali que fossem para frente. Eu mesmo, eu tive eu que sou um cidadão comum, tá? Sou um cidadão comum. Nós fizemos uma carreata em Vila Velha e fomos para frente da casa do prefeito. Exigi que ele pelo menos descesse para conversar conosco. Eu estava em cima do trio aquele dia. Ele se escondeu, fechou o calçadão. Gente, pelo amor de Deus, está mais do que comprovado o seguinte: se você está num risco de uma virose, qualquer tipo de infecção, o que você precisa? Resistência física, resistência imunológica. O que você consegue? Através de atividade física, tomando sol, né? Ele vai lá e fecha o calçadão. Meu amigo, isso é de uma covardia que foi feita com a população de Vila Velha que não tem tamanho. É isso aí, amigo. Vamos lá, vamos para o segundo bloco. O segundo bloco é agora mesmo, tá? São umas perguntinhas básicas que o objetivo é para vocês saberem, já deu para ouvir bastante coisa do que o Rômulo colocou. Umas perguntinhas de sim e não, né? Não com entonação, não com pouca entonação, mas com sim e não, para que quem está em casa tenha noção de como pensa a cabeça do Rômulo. Tá certo? Vamos lá? Vamos. Sim, não, tá? Liberação de drogas. Não. Aborto. Não. Ideologia de gênero. Não. Pedófilos são doentes que precisam de cuidados? Não. Acho que a cura para o pedófilo está dentro da cadeia. Tá bom. Punição para menor que comete crime hediondo? É a favor ou contra? Sim. Você defende os costumes da população adquiridos durante os anos com a cultura, a religião? Com certeza, o conservadorismo é isso. Né? Ele preserva, né, o que deu certo. Defende a moral cristã? Com certeza, sou cristão. Propriedade privada é um bem sagrado? Com certeza. Cidadão deve ter o direito de se armar e proteger sua propriedade? Quem quiser, sim. Você defende o livre mercado? Sim, com certeza. A legislação penal deve ser alterada, aumentada, as penas para os criminosos, né? Principalmente os corruptos. Você acha que tem que ser aumentado? Aumentadas, não com os congressistas que nós temos hoje, né? Julgamento até segunda instância. Você defende prisão imediata? Sim. Lei da ficha limpa, a favor ou contra? Com certeza, sim. Liberdades individuais, favor ou contra? Sim, com certeza. Aí eu acrescento a questão de leis para censura, controle de fake news, órgãos reguladores da verdade, órgãos reguladores como é que fala? De checadores de notícia. Você é a favor ou contra? Contra. Acho que a liberdade de expressão está acima de tudo. Quem vai julgar se é verdade ou não é o ouvinte. Fim do foro privilegiado. Sim. Lockdown como solução contra o coronavírus? De jeito nenhum. Seu partido e os partidos da sua coligação defendem as mesmas questões que você? Deixa eu só abrir um parênteses. O meu partido ele é o único de Vila Velha que não fez coligação com ninguém. Nós somos partido único, puro sangue. E pensam exatamente isso, e só por isso que eu estou nele. Como eu sei que na política capixaba, o que um partido num município não pensa como do município do lado, o que é um absurdo, né? Eu deixo então, você confirma então que você pensa, bate com que o teu partido no seu município pensa. Exatamente. Senador Contarato, é exemplo a ser seguido? Para ninguém. Deputado Felipe Rigoni, é exemplo a ser seguido? De jeito nenhum. Você concorda com a maioria das pautas de Bolsonaro e está disposto a trabalhar por elas na sua defesa e atuação? Por isso que eu estou aqui. Tamo junto. Seus pais defendem as mesmas questões que você? Meu pai já é falecido, mas eu aprendi 90% do que eu sei, eu aprendi com ele. Minha mãe hoje é um exemplo para mim de dedicação, de correção, de pessoa honesta e de dureza também. Porque apesar dos meus 55 anos, se eu sair um pouquinho da curva, eu corro o risco de tomar uma chinelada. Agora, olhando para lá, você falou sobre várias coisas que você acredita e pensa ao longo da entrevista, mas se você tem como tirar um projeto que você fala assim, ó, eu sentando naquela cadeirinha lá do vereador, eu vou fazer isso, eu quero pôr isso em prática, isso é a menina dos meus olhos, e eu vou fazer desse jeito. Bom, Renato, é uma pergunta realmente muito interessante. Nós temos muitas pautas para serem
trabalhadas e serem muito bem trabalhadas. Mas uma coisa que me chama muito a atenção são as crianças, porque nós temos que trabalhar pelo futuro da nossa geração. E hoje, qual é o grande problema que nós temos? Educação. Você pega uma criança hoje, ela vai para a escola, ela não aprende matemática, física, português. Os professores já na primeira infância já estão trabalhando a parte de política, já estão trabalhando ideologia de gênero. Nem sobre sexo heterossexual ela não tem que aprender. A criança na escola ela tem que aprender matemática, física, português. E eu, como eu estava falando com as pessoas que estão, né, do meu lado, eu vou ser implacável nisso. Se eu precisar passar de segunda a sexta nas escolas, mas cobrando dos professores que realmente isso seja colocado em prática, eu vou fazer. Fiscalização. Escola sem partido, a escola sem partido, ela não tem que ser votada, ela já é lei. Ela tem que já estar sendo posta em prática. Então o aluno hoje, ele é um cliente cativo do professor. Ele não pode sair da aula dele quando ele não concorda com o professor, quando ele começa a falar sobre política. Ele tem que estar ali dentro e ele é obrigado a concordar com o professor. E nós vamos brigar para colocar na sala de aula aquele quadro com todos os direitos do aluno. Né? Que o professor não tem direito de doutriná-lo politicamente, nem outro tipo de assunto que não seja a matéria para a qual ele é pago. Tem o Plano Municipal de Educação. Né? Exatamente. Nesse plano municipal é possível também votar emendas e tal para se fazer. Isso eu sei que pode. Exatamente. Tá bom? Isso aí E, assim, essa é a nossa principal bandeira. E a segunda é gerar empregos, né? Você Sim. vai estar, né, casando duas coisas que são realmente fundamentais. Ótimo. Então, olha só, eu quero agradecer muito, tá, a presença aqui do Rômulo. Veio lá de Vila Velha para cá, trazendo experiência, trazendo as vontades dele, o que ele deseja para o município dele. Eu fico muito feliz e honrado pela presença dele aqui. Honra minha, eu te agradeço. E estamos aqui e espero que vocês em casa pesquisem, vejam quem é o Rômulo, na verdade. Ele já está colocando tudo a respeito dele aqui agora e você em casa faça o seu trabalho, como no vídeo anterior que eu falei sobre políticos também. Tá? Afinal, agora, nesse momento, eu queria que o Rômulo olhasse para lá e desse a mensagem, né, falasse do número de novo, por que votar nele, a chamada final agora. Obrigado, Renato. Olha só, eu queria falar aos moradores de Vila Velha, a todos os moradores, desde a criança até o mais idoso, que a nossa missão na Câmara de Vereadores será realmente usar os recursos que são captados através dos seus impostos para benefício seu. Você está vendo no fundo aí, né, aqui, essa ponte, eu fui um dos organizadores de todas essas manifestações. Acho que as pessoas lembram, né, de mim lá em cima do trio, falando, brigando. E cada manifestação dessa, Renato, não é só aquele dia não, é uma semana, 10 dias preparando. Uhum. Então é muito cansativo para quem trabalha no setor privado. Você não tem como pedir ao seu chefe, me libera mais cedo, não. Era noites e noites, né, acordado fazendo isso. Então eu queria pedir a você, morador de Vila Velha, que nos dê um voto de crédito para que a gente possa mudar o sistema. Porque eu costumo falar o seguinte: tem muita gente boa querendo entrar para a política, mas a gente tem que saber distinguir dois tipos de pessoas. Pessoas boas que vão entrar para fazer parte do sistema ou vão entrar para quebrar o sistema. O meu caso é para quebrar o sistema. Eu vou entrar com essa bandeira. Quem me conhece, as pessoas que me conhecem, que me acompanham nas redes sociais há anos atrás, não é de agora. Se você pegar as minhas redes sociais lá, há 3, 4 anos atrás, meu pensamento é o mesmo, não mudou. E eu sempre fui contra o sistema. Então a gente tem que começar a entrar para quebrar o sistema. Tanto é que foi até citado para que eu viesse como candidato a prefeito. Mas o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro falou que ele está mais preocupado com as câmaras de vereadores, porque é dali que nós vamos fazer um trabalho em cima do executivo para que a gente possa mudar a situação que está em Vila Velha hoje. Ótimo, diz o seu número que eu acho que você não falou. Isso, Rômulo Lacerda, o número é muito fácil, Rômulo Lacerda, 17777. Rapaz, é Bolsonaro. Tá certo, meu amigo? Exatamente. Então, fiquem com Deus, tá? Obrigado. Um abraço. Renato, eu que bom? agradeço. Tamo junto aí, se você precisar da gente, pode contar com a gente lá em Vila Velha. Beleza. E vocês aí, dá o seu like,
Contribui, distribui esse vídeo para mais pessoas, se inscreva, por favor, e comenta aí, dá ideia, dá sugestão, que a gente está realmente querendo melhorar o canal e fazer com que as pessoas tenham acesso a conhecimento. Veja meus vídeos anteriores, eu detalho, falo sobre comunismo, dou um toque sobre diferença de direita e esquerda, tem mais coisa boa vindo por aí. Uma hora dessa o YouTube deve me censurar, mas faz parte, né? A gente está aqui para isso, para ser censurado pela essa turminha, né? Então, obrigado aí, gente. Até mais. Tchau.